Bom, como ficou faltando algumas aulas, eu tô gravando agora porque foi o tempo que eu tive para gravar. E aí, vê só, a gente tava desenvolvendo essa casa aqui, mas ainda falta tanto a abertura para uma porta aqui, como uma escadaria que ficou para ser feita para poder dar acesso à casa. E aí, vou desenvolver essa escadaria com o plugin também e vou passar para vocês meio que um checklist que eu consegui é, com uma amiga minha de tudo o que precisa ser feito nessa atividade para no restante das outras folhas, que essa parte aqui a gente faz toda a parte de projeto técnico. E aí eu tenho aqui um checklist de tudo o que precisa ser feito. Boa parte a gente já fez na atividade 1, a gente já escolheu o lote, a gente já definiu as dimensões dele. Isso aí tudo a gente pode anexar no nosso arquivo. Questão de condicionantes climáticas e carta solar, a gente já desenvolveu. Caso alguém não lembre como desenvolve, a gente tem aqueles sites específicos que fazem esse tipo de carta solar. Um deles, vou novamente frisar, que é o SunPath. SunPath 3D. O SunPath 3D, ele faz toda a questão de carta solar exatamente no terreno onde a gente definiu, e aí a gente consegue pegar todos os dados. Vê só, para a gente poder pegar os dados, digamos, vou procurar aqui o de Vinhedo, São Paulo. Pronto. Para poder visualizar no mapa, eu altero aqui o mapa para OpenStreet ou para qualquer um outro que eu veja que vai me mostrar o mapa. Deixa eu ver se algum deles vai. Pronto. Geralmente o segundo vai. Deixa eu só dar uma atualizada. Colocar aqui no mapa padrão. Vou procurar por Vinhedo. Às vezes acontece, a internet não está ajudando. E aí eu vou procurar exatamente onde é que está meu terreno. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu não me engano, ele é nessa região daqui. Parque do Aquário, Vinhedo. Pronto. Ele é mais ou menos nessa região daqui. Então eu posso já fixar o pino aqui e ele vai dar exatamente para mim como é que fica as coordenadas solares no local. E aí eu posso simplesmente vir aqui e mudar para carta solar. Cadê? Aqui. Eu tenho a minha carta solar que eu consigo tirar um print dessa carta solar e colocar lá no meu trabalho, anexar no meu trabalho. Condicionantes do bairro a gente já desenvolveu durante a atividade 1, que a gente precisa fazer um memorial descritivo, dizer o que é que tem, se é perto de comércio, se não é, se tem todas esses trâmitezinhos. Algumas coisas daqui não são necessárias fazer, outras são. Vê só, se a gente olhar aqui, a gente tem condicionantes do bairro, mas nessa outra etapa das pranchas iniciais também está com condicionantes do bairro, então a gente não precisa repetir a mesma informação. Então algumas delas já vão sair, tipo condicionantes do clima, do lote, que a gente já tem na atividade 1, que é praticamente essa etapa daqui.
A única coisa que acrescenta é a questão dos correlatos, e aí vai depender de acordo com o que eu fiz da minha planta. A minha planta eu tenho meu correlato específico, e aí eu vou mostrar no meu trabalho, no caso eu vou anexar, ó, desenvolvi a planta nesse modelo por conta que o terreno apresentou determinada conformação, e aí eu preciso trazer correlatos para tanto para a questão de correlato estético quanto de funcional. Programa de necessidades, e aí vai de acordo com as necessidades do cliente, e aí a gente já sabe que a cliente ela tem um filho autista, que ele tem uma certa habilidade com botânica, e aí isso tudo a gente já vai desenvolvendo na planta. Como eu já disse a vocês, quando eu pensei essa planta, eu pensei, aqui atrás eu vou deixar um jardim para o menino utilizar, para poder fazer todas as coisas que ele queria. Eu já tinha, acho que eu esqueci de fazer, e achava que tinha feito. A questão das janelas, bota uma janela aqui, que é para a mãe poder ver o que o filho está fazendo aqui nessa parte de trás. Vão ter outras janelas em outros locais específicos, portas em outros locais também, para facilitar tanto o acesso quanto o trânsito, questões do tipo. Aqui eu já vou colocar a escadaria diretamente para a cozinha. Para a cozinha não, a cozinha é aqui, se eu não me engano é ali. Vou colocar essa escadaria para ir para a cozinha direto, porque dependendo do que ela trouxer do carro, ela já vai passar direto para a cozinha. E aí tudo isso a gente tem que pensar, né? Memorial descritivo e justificativo, a gente vai só falar quais foram as justificativas que a gente, porque a gente utilizou isso no projeto, e aí eu já dei algumas do meu, né? Quando a gente vem para aqui para esta etapa de estudo, eu croquei a mão. É tudo que a gente vai desenvolvendo durante o software, e aí você pode ir desabilitando. Cadê? Ir desabilitando etapas, no caso. Fiz topografia, e aí eu deixo a topografia, e aí eu faço como se tiro um print, mas sem a casa. Vou desenvolvendo cada etapa. Topografia, terreno inicial, como ele era, fazendo telhado, e aí tudo isso eu vou tirando prints. Cadê? Aqui. Deixa eu ver o que mais. Estudo de setorização a gente já fez, quando a gente faz o estudo de volumetria. Dizer qual espaço vai para onde, o que é tal espaço. E aí a gente também precisa colocar legendas para isso. E aí as legendas a gente consegue fazer todas lá no layout, e eu vou mostrar como é que a gente faz. A gente tem o anteprojeto, que se eu não me engano não é uma etapa obrigatória, mas tudo isso a gente já fez a planta baixa, planta baixa de pavimento. Caso a sua casa seja térrea, você precisa só fazer uma. Caso seja tenha mais de um pavimento, você faz com mais de um pavimento, no caso mais de uma planta baixa. As pranchas intermediárias, a gente faz os croquis, que é evolução com software, que já tem a mesma coisa aqui em cima, então não faz tanto sentido a gente estar repetindo algumas coisas. Setorização a gente já fez. Todas as plantas elas têm que estar em escala 1:50 ou 1:75. Achura de piso para área molhada, a gente não precisa tanto fazer isso, mas assim, quando a gente vai adicionando as texturas no ambiente, a gente faz a adição dessas coisas, então meio que já vai de forma automática. Cotas internas, isso a gente faz lá no layout. Nome dos ambientes a gente também faz no layout. O tipo de piso a gente também especifica lá no layout. E aí as pranchas finais a gente já tem implantação e cobertura, cortes que já está no modelo base, fachada também já está no modelo base que eu disponibilizei para vocês. Detalhe técnico de acabamento, isso aí a gente vai fazer durante o percurso dessas aulas. E as perspectivas do projeto, que eu só preciso adicionar uma, então a gente já tem. Pronto. Feito isso, a gente já tem praticamente. Cadê aqui? Deixa eu tirar o terreno inicial. Pronto. Feito isso, eu agora vou
Deixa eu desabilitar aqui para eu fazer a escadaria. Como é que eu faço essa escadaria? O próprio plugin ele já vem com uma ferramenta específica para fazer escadas. Então eu não preciso perder tanto tempo definindo como é que vai ser essa escada. Existem vários modelos de escada aqui. Caso fosse feito em linha reta, a gente poderia só utilizar uma escada em linha reta, mas aí, como eu preciso que ela seja adicionada à cozinha, então eu vou especificar. Aqui a gente já tem algumas dimensões específicas. Eu vou deixar do jeito que está, só para poder testar. Mas aí você pode sair testando. Eu tenho largura de... Me esqueci como é que é o nome dessa parte. Não estou lembrado agora. Mas tem largura de espelho, tem largura de degrau, tem tudo. Ó, largura de degrau, e de espelho. E aí tudo isso a gente pode ir definindo. Aqui geralmente já está com os tamanhos padrões, porque vão de acordo com o tamanho de pé, né? E aí dificilmente um pé vai passar de 30 centímetros. A gente chega até, pelo menos o meu não chegou até 30 não, graças a Deus. O meu pé tem 26 centímetros, então tá na base do que o degrau pede. Então a gente só faz clicar onde ele inicia e ver. A gente pode depois fazer o giro, não tem problema. Eu vou fazer ele aqui, mas aí eu posso rotacionar aqui também para colocar na posição que eu quero. Eu quero que ele fique nessa parte de fora do desenho. Sim, eu esqueci de fazer isso aqui. Sempre que a gente vai fazer as alterações no projeto, a gente precisa definir onde é que vão ser os eixos desse projeto. E aí, como eu quero que o meu projeto ele seja visto de frente, quando eu coloco lá na minha modelagem, eu preciso adicionar os eixos específicos. E aí, ele tem essa função aqui no SketchUp, onde eu vou procurar o local mais reto possível da minha modelagem para poder estar adicionando os eixos nele. Porque aí, quando eu fizer uma vista de frente, eu vou ter uma vista de frente dele, uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda, uma vista traseira, e tudo isso vai estar de acordo com o meu projeto. Aqui agora, quando eu for fazer a movimentação dessa escada, ela vai seguir os eixos. No caso aqui eu vou travar ela no eixo verde. E aí, como eu quero que ela entre, ó, aqui eu vou precisar fazer um ajuste no meu terreno. Como eu quero que ela entre ou então eu faço um ajuste na própria escada depois. Como eu quero que ela entre na parte aqui, eu ou posso fazer um ajuste no terreno, ou eu posso fazer um ajuste nos tamanhos dessa escada. E aí vai depender de acordo com a quantidade de degraus que eu preciso adicionar. No caso, vamos fazer o teste agora? Cadê? Número de degraus. Se eu não me engano é aqui. Digamos, eu quero 8 degraus. Deixa eu puxar pra cá que eu acho que vai ser mais fácil. Pronto. Vou movimentar ela aqui. Outra coisa. Ele, quando ele faz o degrau, ele geralmente adiciona acima um pouco. Porque ele leva em consideração que a gente vai fazer uma estrutura específica para que seja colocado, no caso, digamos, uma laje, alguma coisa do tipo. Deixa eu destravar um pouco, que agora eu vou observar como é que ficou aqui. Pronto, vê só. Ele ainda entrou um pouco no meu terreno. Então, vou só movimentar um pouquinho aqui para trás para ver se vai influenciar. No caso, eu vou precisar diminuir a quantidade de degraus. Eu vou colocar com 7
ou com um 9 para poder aumentar um pouco. Mas eu poderia deixar assim também, não tem problema. Aqui eu tenho toda a estrutura já feita já para entrar em um local específico da minha casa. Tá certo. Pronto. Aqui eu vou desabilitar, no caso, o telhado. Cadê o telhado? Telhos e forros. Eu jurava que tava telha e forro. Cadê? Telha e forro. Pronto. Que sempre que eu habilitar, ele vai habilitar sozinho. Pronto. Aqui a minha escadaria ela passou um pouco do ponto. E ficou também a questão da porta aqui. Então eu vou precisar ajustar para que ela não fique entrando neste ambiente, no caso. Então eu vou movimentar ela um pouco mais para cá. Só para eu ver como é que fica essa questão. Ou eu posso adicionar ela para ela entrar por aqui, que não tem problema também. Ela já entra diretamente na sala, que é uma sala integrada com cozinha. Vamos ver como ficou. Pronto, aqui se eu quiser eu posso editar também essa questão aqui do degrau. Depois apagar alguns degraus, não tem problema. Vou fazer somente uma abertura aqui. Mas aí para eu fazer essa abertura eu precisaria fazer, de todo jeito iria ter um portão aqui, para que não tivessem acesso à casa, né? Tem que pensar em tudo isso. Será que aqui tem altura mínima? Tem não. Ou seja, eu vou ter que fazer uma escada em linha reta que vai levar diretamente aos dormitórios. Mas aí vocês já entenderam como é que funciona essa questão do plugin para fazer a escada. Vai ter que ser aqui mesmo, então eu faço o ajuste depois. Para eu fazer o ajuste, seleciono a escada. Deveria eu fazer no mínimo um retângulo aqui. Por que eu estou fazendo esse retângulo? Porque fica mais fácil para eu estampar ele aqui na minha modelagem, digamos, do terreno. E aí depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer novamente aquela etapa de corte e aterro. Deixa eu criar um grupo aqui, porque senão não vai. Será que foi? Vamos ver se foi. Não foi. Ctrl Z. E aí, estampo na modelagem. Dessa vez foi. Pronto. Vou ocultar aqui volumetria, vou ocupar mobiliário, decor, tudo que eu tiver para ocultar
eu vou ocultar. Algumas saíram de etiqueta porque eu mudei aqui a etiqueta, então eu vou precisar novamente voltar elas para as etiquetas. No caso, essa daqui deveria estar na de alvenaria, que ainda está. E eu não entendi porque que não ocultou, apesar de eu ter ocultado. Essa daqui eu vou mandar para a de alvenaria também. E aí eu vou fazer somente o meu ajuste aqui no meu terreno. No caso aqui, eu vou alinhar com o eixo azul. E vou colocar ele aqui no nível térreo. Pronto. Feito esse ajuste, eu agora posso reabilitar as outras coisas, que aí a minha escada ela não vai mais estar dentro do meu terreno, no caso dentro da areia. Deixa eu fazer aqui a deixa eu destravar, né, logo telha, só para eu ver como é que ficou. Pronto. Aqui agora eu vou fazer a abertura da minha porta. E aí eu uso o plugin com a abertura de porta em 90 centímetros, que é porta padrão. No caso aqui, a minha escada ela está um pouco mais larga, então seria interessante eu fazer um pouco mais larga também. Vamos ver com quanto ela está? Com 1 metro. Então vamos fazer uma porta de 1 metro com 2,10, que já fica na largura da escadaria. Que eu também poderia ter feito isso na escadaria, mas como eu tô com a modelagem para fazer, né, ainda, e fazer toda a questão de detalhes técnicos, então seria interessante eu agilizar um pouco para que essa aula não fique tão comprida. No caso aqui, a porta ela foi feita no item errado. Deixa eu apagar algumas linhas aqui. No caso, essa e essa e essa e essa daqui, que elas não fazem parte da modelagem. Isso aqui foi quando eu fui fazer o ajuste no terreno. Deixa eu fazer uma linha aqui, no caso aqui, para poder apagar essa daqui, para não dar erro. Toda e qualquer linha que tiver no meio da modelagem, ela vai acabar atrapalhando o momento de abrir essas portas. E isso acontece independente de ser plugin automático ou você fazendo manualmente. Então vocês têm que se ligar nisso também, que às vezes os erros são por conta de modelagem. Isso acontece em qualquer software. Você pode estar utilizando qualquer software que ele vai fazer essa questão de dar erro. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu só colocar aqui primeiro nas guias corretas. Pronto. Porque quando eu visualizar aqui, pronto. Quando eu for entrar aqui no grupo, ele também vai estar de frente. Então acho que não vai dar mais o problema que estava dando ali da porta ficar meio lateralizada. Aqui. Não entendi por que foi que ele deu esse erro.
mas aí eu deleto e faço ela manual mesmo. Quem não tem cão caça com gato. No caso, 1 ponto e vírgula 2,1. A gente tem que se ajustar, né, ao que acontece. A gente tem que saber como reagir, digamos assim. Pronto, no caso aqui da escadaria eu vou precisar fazer um ajuste nela. No caso, eu vou precisar tirar daqui para lá, que eu não vou precisar dessa parte. E aí, aqui a gente já terminou de fazer a escadaria, que já dá direto na cozinha. Deixa eu só apagar aqui. Espero que não tenha apagado nada na escada, né? Apagou não. Pronto. Escadaria feita. Eu não vou fazer as janelas porque vocês já sabem como é que faz as janelas. Digamos que eu quisesse fazer com que esses corrimãos aqui eles fossem feitos de metal. Como era que eu faria? No próprio JHS tem a opção de transformar em metal. A gente diz o diâmetro que ele quer e aí quando a gente clica ele já transforma em tubo. A gente tem a opção também de fazer ele sem emenda. Cadê? Precisão. Vou botar aqui 100. Um tubo em grupo, sim. Era pra ter ficado, eu acho que é por conta que as arestas não estão soldadas também. Soldar as arestas. E acho que agora vai. Pronto. E aí é só fazer o processo de soldar as arestas e fazer desse jeito. Aqui a gente já tem. Se eu quisesse descer essa tubulação aqui ou diminuir essa tubulação, é só eu selecionar aqui, empurrar até aqui a parede. Pronto. Feito isso, eu já tenho aqui as minhas tubulações. Eu posso até apagar essa linha aqui que eu não vou precisar dela e nem dessa. Poderia ter entrado mais, mas aí a gente vê depois como é que faz isso. A gente pode fazer um corte nelas. Ou simplesmente descer aqui para baixo para ficar alinhado, digamos assim. Tô demorando muito, Jesus. Tirar isso daqui, porque não existe essa linha. Pronto. Aqui agora é só, digamos, levar para para minha modelagem base. Vou só salvar aqui. Deixa eu salvar do jeito que tá. Que aí depois eu faço essa questão. Eu, né, no caso, eu faço pra mim. Vocês não precisam saber disso agora. Vocês já sabem o que vocês precisam fazer na modelagem de vocês. Abrir janela, abrir porta. Então, essa etapa eu vou pular porque não é necessário eu mostrar. Base semi-pronta. Acho que é essa daqui. Era essa. Vou dar só uma procuradinha. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou dar uma procurada nela.
Eu acredito que já foi, deixa eu ignorar aqui. Foi. Aqui a gente já está com a base pronta, então eu só vou precisar abrir o arquivo que eu criei. No caso aqui eu vou importar. Vou procurar onde é que está, no caso aqui, Vinhedo. E aí eu importo esse meu arquivo para esse meu template base. Demora um pouco, porque é uma modelagem entrando em outra que já está configurada. Então sempre vai demorar um pouquinho. Pronto. E aí, vê só. Aqui eu vou precisar posicionar essa minha modelagem exatamente aqui neste ponto. Por que eu preciso posicionar ela aqui? Porque as próximas coisas que eu vou fazer, eu vou ter como base aqui o que foi feito. E aí vejam só, aqui nessa modelagem que eu deixei para vocês, existem algumas coisas que já estão pré-configuradas. No caso, eu já tenho uma vista de perspectiva que aí eu só vou precisar ajustar. E aí, no caso, não é essa modelagem, eu posso rotacionar aqui. Que aí, no caso, deixa eu ver se estava configurada para lá mesmo. Pronto. Aqui eu já tenho uma vista de perspectiva e aí eu posso deixar do jeito que está aqui. Posso simplesmente só ocultar essa outra daqui, que eu não vou precisar dela agora. Mas aí eu posso salvar do jeito que está aqui. Vou aqui, atualizo a cena e aí fica atualizada de acordo com o que eu deixei. Aqui eu posso adicionar outros elementos, tipo árvore, vegetação, carros, pessoas, e aí tudo isso a gente encontra lá na 3D Warehouse. Mas aí todas as vezes que eu colocar aqui, já vai dar direto nela. Quando eu faço implantação, aqui existe esse arquivo inicial, que foi uma coisa que ficou dessa minha modelagem. Então eu só faço deletar aqui, porque esse objeto ele não vai ser útil para vocês. Isso é de outra modelagem que eu já tinha trabalhado em cima dessa para poder fazer esse projeto. Então essa daqui e essa daqui vocês deletam, porque aí vocês ficam com a modelagem de vocês. No caso aqui, eu tenho a minha modelagem implantada e aí eu posso atualizar a cena. Para a planta baixa, aqui é onde vai precisar de um pouco de alteração, porque vê só, a minha modelagem aqui, ela acabou sumindo, e aí eu preciso que ela apareça. Para ela poder aparecer, eu vou precisar movimentar um pouco até aparecer a modelagem, e aí quando eu for fazer a planta baixa aqui em cima, já vai mostrar para mim a minha planta baixa, com tudo que está adicionado, no caso, quartos, tudo que tem na minha modelagem já vai aparecer diretamente. Se eu quiser deixar isso aqui reto, assim que o computador destravar, aí eu vou mostrar para vocês. Posso
posso visualizar aqui de cima, no caso aqui de cima, e aí eu venho para a minha modelagem para poder ficar com a minha planta baixa. Eu só vou somente atualizar a cena, e aí é tudo questão de ajustes, são ajustes finos no caso. Planta de cobertura, e aí eu só afasto um pouco e ajusto para mostrar a minha planta de cobertura, que a minha planta de cobertura é essa daqui, que já está pronta. Aí eu vou e atualizo. Tudo agora é só questão de ajustes. Corte A, pronto. No corte A também eu vou precisar ajustar, porque o corte A vamos ver aqui. Pronto, aqui está o meu corte A. No caso, eu só vou fazer os ajustes para mostrar como é que essa minha planta tá. Ajusto aqui, desabilito aqui o corte e aí atualizo. Corte B, que ele vai fazer o corte do outro lado. E aí pode ser que no meu corte B eu precise fazer ajustes. Por quê? No caso, o corte B aqui meu tá como corte C. E aí vai depender de como vocês colocaram, qual é a posição que a modelagem de vocês está. Mas qualquer coisa também, se vocês não quiserem utilizar esses cortes, vocês podem adicionar os cortes novos. Mas no caso aqui, o corte B ele está posicionado aqui, ó. Só vou desabilitar aqui, fazer uma projeção paralela, que já está. No caso, eu faço uma vista lateral esquerda. Cadê? É lateral esquerda. Era assim. Uma vista lateral esquerda. E aí eu atualizo o meu corte B. E aí é tudo questão de ajuste. Já está tudo aqui na frente, já colocado. Ó. Vista frontal. Só vou precisar, no caso aqui, posicionar aqui nessa minha vista frontal. Eu posso também clicar aqui em vista frontal, que ele já vai direto para a minha vista frontal. Pronto, se não foi para a vista frontal, quando eu clicar aqui, o que é que pode estar acontecendo? A minha modelagem ela está posicionada errado. No caso aqui, ó, vocês estão vendo os eixos, como é que eles estão. Aqui essa minha vista seria a vista frontal, então eu preciso fazer ajustes. Como é que eu faço esses ajustes? Venho aqui nas setinhas, clico aqui, deixa eu clicar novamente. Venho aqui nessa ponta, arrasto para cá, arrasto para cá. E aí todas as outras coisas que eu for ver, no caso a vista frontal, cadê? Vista frontal. Acho que ela ainda está levando em consideração a outra. Aqui. Deixa eu destravar. Deixa eu deletar isso aqui que eu não vou utilizar mais agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui eu não vou utilizar. Deixa eu ver se não tem nenhum objeto oculto, nem uma geometria oculta. Não. Objetos, pronto. Eu posso utilizar aqui
para fazer essas alterações. Vista frontal. No caso, uma vista frontal. Porque aqui está utilizando o jeito que eu já tinha deixado salvo. Mas aí eu posso fazer os meus ajustes aqui, vista frontal, e atualizar. No caso, eu tenho aqui a minha vista frontal. Vou só posicionar ela aqui e eu atualizo a cena. Posso fazer uma vista esquerda. Era esquerda? Era direita. No caso, uma vista direita, no caso a fachada direita, eu já atualizo. A fachada esquerda. Deixa eu só voltar aqui para a direita. Fachada esquerda. E aí tudo que eu atualizo aqui, quando eu levar lá para o template que eu deixei também salvo para vocês do layout, ele já vai automático. Então coisas que vocês demorariam, digamos, tempos para fazer, já vai estar pré-configurado. Uma vista traseira que não precisava, mas como a gente está lidando com fachada, caso fosse preciso demonstrar, fiz errado aqui, hein? Atualizei o errado. Fachada da esquerda, eu atualizei errado. Pronto. Fachada da esquerda. Eu atualizo aqui para fachada da esquerda. E a traseira. Eu atualizo na traseira. Pronto. Essas são as coisas que eu preciso fazer. Ajustar os cortes. No caso do corte C, vamos ver se ele vai. Eu posso também deletar. Vou deletar aqui esses cortes. Deixa eu desassociar. Mas aí, caso vocês queiram fazer os cortes de vocês, é só vocês deletarem todos esses cortes. Planta baixa, vocês já sabem como é que faz. É só adicionar um corte de cima, corte A, corte B, corte C, corte D. Só adicionar com a função do corte. E aí vocês podem fazer as atualizações que vocês quiserem aqui. Não tem problema. Mas aí, quando vocês salvarem o template base, vocês vão salvar como? Para não alterar. No caso, alterar o template base, porque ele serve para outras coisas. E aí, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho como Basecamp.
Deixa eu ver em quantos minutos já vai. 45 minutos. E aí, vou minimizar aqui e vou procurar as pranchas. Acho que estão aqui. Prancha 1, que eu já deixei configurada. E aí ela já vem com algumas pré-configurações. Para quem vai abrir ela em uma outra versão, no caso 2023, 2022, 2021, ela vai dar um errozinho assim que você abre, então não tem problema, não se preocupe. É só apertar OK que já vai estar tudo ajustado. Mas aí é bom sempre utilizar uma versão mais atual, porque aí existem algumas características que outras versões antigas não têm, como o fato aqui, ó, quando eu altero a folha, no caso as páginas, aqui ela já altera de maneira automática, então aí eu não preciso tá ajustando essas coisas, mas aí a gente pode estar fazendo esses ajustes já de maneira automática, e aí tudo já vem pré-configurado. No caso aqui eu tenho as fachadas que eu vou precisar alterar aqui ainda, no caso especificar quais são quais fachadas, e aí aqui eu só faço entrar e alterar, digamos, fachada frontal, e aí eu deixo aqui, tá na escala 1:50, será que tá na 1:50? Modelo SketchUp 1:50. Então, tudo já está meio que pré-configurado. Eu só vou fazer o seguinte. Repara o que acontece quando eu atualizo aqui. Pode ser que isso aqui mude a posição, então vocês vão precisar ajustar. Que isso aqui está na posição de um arquivo base que eu tinha feito. Como eu precisei ajustar lá, algumas coisas aqui pode ser que saiam diferentes. Então, eu clico com o botão direito em qualquer uma dessas modelagens. E clico em atualizar com referência no modelo ou refazer link. E aí, como eu vou refazer o link, eu vou refazer o link com a base que eu tenho. Pronto, viu que algumas coisas essa aqui já mudou a posição. Então, vou precisar fazer o seguinte, vim aqui, colocar a fachada frontal para ver como é que fica, fachada esquerda, e aí aqui no máximo é um ajuste ou outro, no caso aqui eu estou ajustando para que ela possa caber aqui na minha prancha. Fiz aqui a minha fachada, vou atualizar com referência no modelo. Ela vai demorar um pouquinho porque ela já está fazendo os ajustes. Pode ser que essas outras fachadas todas mudem de uma vez só também. Geralmente muda, mas pronto, aqui deu um erro porque não tinha feito a referência. Pronto, e aí eu só faço os meus ajustes. No caso aqui eu vou ajustar somente um pouquinho aqui para cima, para poder visualizar a planta. E eu vou e movimento ela aqui para baixo. E aí minha modelagem ela já vai indo de forma automática. Aqui eu tenho, ó, pode reparar que o desenho, por mais que seja parecido, ele mudou a posição. Aqui eu tenho a casa com a frontal para cá e essa casa está com a frontal para cá.
E aí tudo isso é só ajuste fino. Eu chamo ajuste fino porque são coisas simples para ser alterado. No caso aqui é fachada frontal, precisa atualizar, refazer o link. Vou só ajustar aqui para poder ver onde é que tá. Pronto, ela tá aqui. Então eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se tá na fachada frontal. Cena. Fachada frontal. Era para ter ido automático, mas como quer mostrar, como quer se amostrar na minha frente para que saia errado, então a gente precisa fazer os ajustes. No caso aqui, eu vou ajustar até aqui. Vou só colocar um pouquinho mais pro lado e um pouquinho mais para baixo. Posso ajustar também essas posições desses objetos. E aí vocês já entenderam como é que faz essa questão. Como é que eu faço para configurar essas informações daqui? Vê só, para cada coisinha eu já deixei uma coisa pré-configurada. Eu venho em arquivo, venho em configurar documento, e aí aqui está tudo que são informações automáticas. Autor name é o seu nome, no caso. Vou colocar aqui, digamos, Caio Bruno, meu nome completo, em letra maiúscula, caixa minúscula, tanto faz. Só para vocês verem que ele já altera de maneira automática. E aí, aqui no caso do módulo, eu coloco o módulo que é, digamos, 53/2025, que ele já vai alterar sozinho. O nome da página eu não altero, porque aqui eu já sei que é a página das fachadas, e aí vai de acordo com a página que eu crio aqui. O nome do professor, que eu não sei como é o nome do professor, mas aí eu coloco professor Gabriel, que eu acho que é Gabriel. Professor Gabriel, ele já vai alterar ali. Onde tem o RA, eu coloco o meu RA, no caso o RA de vocês. E aí todas as informações aqui, elas meio que alteram automaticamente. Caso eu fosse mudar a escala, digamos, eu estou utilizando a escala 1/100. Eu altero aqui, tá 1/50, eu coloco 1/100. 1/75, 1/75, e ela já altera automaticamente aqui, ó. 1/75. E aí ela já altera automaticamente. Mas aí eu preciso, ó, aqui já altera também automaticamente. Eu já deixei isso aqui automático também. Só essa daqui que ficou assim por conta que ela está de acordo com a prancha inicial, no caso da fachada. Então em todas as pranchas ela vai aparecer essa escala aqui 1/100, mas aí pode ser ignorado. E aí, essa parte aqui, vocês já entenderam como é que faz. Mas ainda falta a questão de adicionar informações de tipo de ambiente, né? Então a gente vem aqui para a planta baixa, então eu posso especificar com etiquetas, digamos, quarto do filho, coloca aqui quarto do filho, e aí já são informações que meio que ficam ajustadas uma com a outra. E aí eu posso sair adicionando, eu posso aumentar também o tamanho da letra, venho aqui em estilo de texto e aumentar o tamanho da letra, para ficar mais fácil de visualizar. Posso sair adicionando todas as informações que eu quiser. Espero que tenha ficado entendível, né? Foi um pouco mais rápido essa parte agora. Sim, e digamos que eu queira adicionar o norte. Onde é que está o norte do meu projeto? Eu vou precisar observar lá no meu projeto onde é que fica o norte. E aí, para observar onde é que fica o norte, tem a ferramenta Solar Norte.
Eu só faço habilitar aqui e eu já sei que em relação a esse meu projeto, o Sol ele nasce aqui no norte e vem do leste para o oeste. Então, se eu for ajustar aqui na minha prancha, vou refazer o link com o modelo. Isso aqui é uma vista de perspectiva que eu já deixei pronta também. Refazer link com o modelo. Vou só precisar ajustar uma coisa ou outra. Ai, cansado. Mas aí boa parte das informações você já tem. A parte que complicava um pouco mais era a questão da modelagem, porque a gente precisa modelar tudo do zero. Então, aqui eu posso deletar isso aqui que eu tinha deixado, mas aí quando eu fizer os meus ajustes aqui eu vejo onde é que está a minha planta. No caso ela está aqui, então eu vou precisar movimentar um pouco mais para baixo. E aí eu vou fazendo os meus ajustes, que são ajustes pequenos, até encaixar a minha planta aqui dentro. E aí eu posso indicar com o norte, que eu vou deixar também um arquivo para vocês, que é esse arquivo que tem a indicação do norte. Tem todas as outras indicações aqui no caso de corte, caso vocês queiram colocar o corte em prancha. No caso eu venho aqui em planta baixa. Ou indicação de cortes, que já tem. Também vocês podem fazer os ajustes aqui nessas indicações de cortes. E aí vai de acordo com o que o projeto de vocês está. Se vocês quiserem adicionar mais cortes, é só clicar, adicionar mais um corte. E aí fica a critério de vocês. Vou deixar para vocês baixarem. Isso aqui vocês já têm, mas faltam os outros. E aí é só questão de ajuste, adicionar as informações que faltam, que vocês já tiraram da atividade 1. E essas daqui que é as que faltam para completar o projeto.